Graças e paz, irmãos, bom dia. Estamos iniciando neste momento o nosso culto de doutrina, nesta manhã de domingo. Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos para que possamos orar e que coloquemos a nossa atenção no alto, no Senhor. Santo e eterno Deus, te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és majestoso, Senhor. Tu és misericordioso, Tu és um Pai zeloso. Te agradecemos, Senhor, porque a cada dia podemos ver o resplandecer da Tua glória sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nos mínimos detalhes da nossa existência Tu estás presente. Que nesse momento, ó Pai, que estamos passando de dificuldade no nosso país, no mundo inteiro, que o Senhor possa estar mostrando-se presente em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos reconhecer, Senhor, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, que em cada momento, Senhor, que nós tivemos a oportunidade, que viemos a refletir, Senhor, como Tu és poderoso, como Tu és dono de tudo, ó Pai, da nossa vida, da nossa existência, ó Pai. Peço-te, Senhor, que o Senhor possa estar nos guiando nos Teus caminhos, que nesses momentos, Senhor, que são muito mais suscetíveis, ó Pai, para que viemos a cair em pecado, que viemos a falhar, que nós possamos olhar para o alto, Senhor, que nós possamos entender que dependemos de Ti, que nossa vida, ó Pai, deve ser totalmente prostrada diante de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que nesse momento nós possamos, de fato, agir como igreja, Senhor, tenhamos comunhão, ainda que seja por uma via que não é tão comum, mas que nós possamos nos mostrar presentes na medida do possível na vida de cada um. Que nesse momento nós possamos entender o real significado do que é essa igreja, que nós estejamos, Senhor, orando pelos nossos líderes, tanto da nossa nação, como os nossos líderes eclesiásticos, Senhor. Peço pela vida do nosso presidente, que o Senhor possa estar direcionando na medida do possível, de acordo com a Tua vontade, Senhor, com o Teu querer e com a Tua permissão, que ele possa, de fato, agir em prol da nação, que ele possa agir como um líder prudente, Senhor. Peço pela vida do nosso pastor, pela sua família, que o Senhor possa estar também nesse momento guiando, que o Senhor possa estar direcionando ele nos Teus caminhos, na Tua presença, para que ele possa tomar as atitudes e as decisões mais de acordo com a Tua palavra e com a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, como ovelhas, sermos de fato, que nós possamos de fato nos render, Senhor, de acordo com o que a Tua palavra diz, que nós possamos nos render às autoridades que o Senhor regeu, que o Senhor colocou, estabeleceu para as nossas vidas, ó Pai. Fala aos nossos corações nesta manhã. Usa-nos em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 62. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 62, verso 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Que nesse momento nós de fato descansemos no Senhor e entreguemos a nossa esperança para Ele, porque sabemos que Ele é um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus que de fato provém de acordo com o seu perfeito querer. Nesse momento, o grupo de louvor estará cantando alguns hinos com a igreja e, em seguida, o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina desta manhã. Que Deus os abençoe. Graça e paz. Convidamos você a abrir seus salmos e hinos no número 247, onde nós iremos louvar o nome do Senhor nessa manhã. Santo, 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 Deus onipotente. Santo, Santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus Senhor, do excelso Criador. Santo, Santo, Santo,
os dois remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formares o firmamento e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Eu soberano imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Senhor, excelso Criador. Graça e paz, irmãos, nós estamos reunidos mais uma vez aqui para louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Você está aí para prestar o seu culto a Deus, não para assistir. Então vamos juntos louvar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã.
a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico. Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero ter, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor, Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. glória a Deus, louvado seja o nome. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará.
Debaixo de tuas asas, sinto proteção. Os pensamentos conheces de longe, todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dias de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus o impossível, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. A tua mão me guiará. Fortaleza em dias de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus do impossível, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará.
Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom quando eu posso vê-los nas minhas andanças pelo bairro de Dois Carneiros ou pelos meios virtuais. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão constantemente nos meus pensamentos e nas minhas orações. Tenho ficado extremamente inquieto pela impossibilidade de ver alguns, principalmente aqueles que estão nos grupos de risco. Estão se cuidando? Se alimentando direitinho? Queridos irmãos, hoje nós vamos entrar no Salmo de número 139. Eu tinha comentado outro salmo domingo passado, mas durante essa semana eu fui direcionado para ele e nós então iremos lê-lo e iremos meditar naquilo que contém nele. Antes disso, peço que você curve a sua cabeça. Nós iremos orar, suplicar ao Senhor pela sua bondade e a sua intervenção nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, só Tu és. Tu és grande, majestoso, poderoso, sábio. Tu és único. Não há ninguém igual a Ti. Tu és o Altíssimo, o Deus forte. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor dos Exércitos. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és a providência. Tu és Senhor. E nós, Senhor? Nós somos o Teu povo, resgatados pela Tua graça, tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Teu Filho amado. Hoje temos o privilégio de Te termos como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como o nosso amigo, como o nosso Pai. Eu descanso, Senhor, quando eu leio a Tua palavra e ela diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Eu descanso na Tua palavra e Te louvo, porque eu sei que apesar de tudo que tem acontecido, Tu não deixaste de ser nosso Pai. Te louvo, Senhor, pela certeza e a convicção disso. Tu és um Pai que nos ama. Tu provaste isso na cruz do Calvário. Cuida de nós, Senhor. Visita os nossos lares. Tu sabes todas as consequências que esse vírus trouxe às nossas vidas. Tu sabes que tudo tem mudado, Senhor. Muitos dos Teus filhos estão passando por situações difíceis. E eu Te peço que Tu possas supri-los, ampará-los, abençoá-los. Que Tu levantes pessoas, Senhor, generosas para ajudá-los. Que os Teus filhos percebam Teu cuidado também por meio do cuidado dos outros. Eu Te peço que Tu estejas visitando aqueles que estão mais isolados, por serem aqueles que mais risco têm dentro dessa situação. Que Tu visites o irmão Jonas, a irmã Luísa, o irmão Jurandir, a irmã Zélia, o irmão Maranhão, a irmã Ivanise, a irmã Marluce, a irmã Nilva, o irmão Davi, as irmãs Lindalva. Visita a irmã Marieta, visita, Pai amado, a cada um dos Teus filhos que tem se sentido solitários. Ajuda-os a perceber que eles não estão sós. Ajuda-os a perceberem que eles têm a Ti. Também visita, Senhor, todas as famílias. Nós precisamos de fato do pão de cada dia. Mas em primeiro lugar nós precisamos do Teu reino e da Tua justiça, então eu Te peço
que a tua visita nos transforme, nos faça enxergar quem nós somos e a nossa dependência de Ti. Quantos planos, Senhor, não foram feitos na virada do ano passado para esse? Quantas metas não foram estabelecidas e foram quebradas por conta da Tua soberania? Tu és soberano, Senhor. Dai-nos a paz de saber que Tu estás a nos guiar e nos dá, Senhor, um senso de responsabilidade para que façamos aquilo que é da nossa obrigação. Ajuda-nos a aproveitarmos essa oportunidade para termos tempo para descansar, tempo para estarmos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Muitas vezes, Senhor, o tempo é a desculpa para não sermos melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, para não vivermos de forma digna, Senhor, a nossa vida contigo. Agora nós temos tempo. Eu te peço, Senhor, que Tu estejas nos ajudando a discernir como nós administramos o nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, para que o nosso foco não esteja no entretenimento ou nas coisas supérfluas, Senhor, dessa vida. Ajuda-nos a nos encontrarmos em Ti, a revermos nossas prioridades, a todos os dias, de forma diligente, nos curvarmos diante da Tua face, orarmos, lermos a Tua Bíblia, a Tua Palavra, meditarmos, aplicarmos em casa, cultuarmos a Ti com os nossos. Visita-nos com a Tua bondade, Senhor, para que saiamos desse isolamento social diferentes, melhorados pela Tua Palavra. Ajuda-nos a entendermos que nós não estamos de férias, que nós temos responsabilidades contigo e nos nossos lares. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, protege-os, ajuda-os. Aqueles que estão na linha de frente, visita-os. Abençoa, Senhor, a saúde de Nara, de Júnior. Visita a Rafaela, Gabi, Cacilda, Ana Maria. Visita todos aqueles que estão aí nos hospitais trabalhando diligentemente em prol do próximo. Também abençoa, Senhor, todos os Teus filhos que estão se expondo no dia a dia por conta dos seus trabalhos. Sê com o Teu povo, Senhor. Que a meditação da Tua palavra, Senhor, nos aproxime de Ti. Que não seja mais um domingo religioso, mais um momento, Senhor, de reunião social religiosa, que seja aquele momento onde nós sentimos a falta de estarmos em corpo reunidos, que isso nos doa na alma, nos faz perceber quão importante, Senhor, quão bom é estarmos juntos, unidos, Te louvando, juntos, com uma só fé, com uma só esperança, com uma só vontade. Ajuda-nos a perceber, Senhor, que temos coisas dadas por Ti que são bênçãos preciosas que nós nem valorizamos. Desperta-nos, Senhor, pela Tua palavra, que não seja mais um domingo, mas que nesse dia nós possamos descansar no Senhor, sermos fortalecidos por Ti e na força do Teu santo poder. Ajuda-nos, Senhor, a abandonarmos os nossos pecados, os velhos hábitos que nos afastam de Ti. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Ajuda-nos a despertarmos, Senhor, para a necessidade que nós temos de Ti, de uma vida santa, justa, íntegra, com uma cosmovisão correta, não contaminada, Senhor, pelas coisas dessa vida. Glorifica o Teu nome no meio do Teu povo. Ajuda-nos,
para a glória do teu nome, porque sem ti nada podemos fazer. Te oramos assim humilde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, Salmo 139. Vá lá, salmo conhecido seu, talvez um dos salmos mais queridos depois do Salmo 23. Salmo de número 139, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É inevitável, irmãos, lermos esse salmo sem que ele toque o nosso coração. Quando nós lemos o Salmo 139, a gente vai perceber que Davi tem um conhecimento de Deus bastante profundo. O Salmo fala da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. O Salmo trata da questão do pecado, das ofensas do pecado ao Deus Santo, do comportamento de quem entende esse tipo de conhecimento. O Salmo também nos mostra a necessidade de uma vida de autoexame, sempre lembrando que o coração ele é enganoso, que o pecado nos desvia do alvo e nos tira do foco. Davi aqui ele não tem a pretensão de dar uma aula de teologia sistemática.
Davi ele não define a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, mas através da sua própria vida, da sua experiência de vida, ele nos fala acerca disso. Como ele fala acerca da onisciência de Deus? A gente vê isso dos versos de 1 a 6. Como ele fala acerca da onipresença de Deus? A gente vê isso dos versos de 7 a 12. Como ele fala acerca da onipotência de Deus? A gente vê isso dos versos de 13 a 18. Como ele faz aplicações? A gente vê isso dos versos 19 ao 24. Esse salmo, ele pode ser dividido em 4 partes iguais, de 6 versículos cada uma. Vamos lê-lo? Do verso de 1 a 6 de novo. Davi aqui, ele está falando com Deus, ele se direciona com Deus. Lembrando que o Salmo 139 ele é feito em estilo de poesia, ele é uma música cantada para adorar esse Deus todo-poderoso. Esse Deus que tem atributos tremendos, grandiosos, atributos que são inerentes ao seu ser, que pertencem apenas a ele. A onisciência, a onipresença e a onipotência. E aí, ele começa o salmo dizendo: Senhor, ele se direciona a Deus. Queridos irmãos, tudo no salmo é consequência disso. O foco do salmo é Deus. O seu conhecimento, o seu poder. Porque Davi está falando com Deus, há algumas consequências visíveis. Aqui, Deus é o foco, Senhor, Senhor. Uma coisa que a gente percebe nas Escrituras é que o povo de Deus, ele entendia, quando ele entendia como Deus é grandioso, ele sabia ter um relacionamento com a grandeza de Deus. Eles não tratavam Deus como parceiro, Deus de fato era o Senhor. Se Deus é o Senhor, então há um tipo de relacionamento que nós devemos ter com Ele. Nós não podemos determinar o relacionamento que queremos, Ele determina o relacionamento que queremos, que devemos ter com Ele. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi se direciona a Deus e nos mostra que o Salmo 139 é um salmo extremamente pessoal. Ele fala com Deus na segunda pessoa do singular e ele se refere a ele na terceira pessoa do singular. Ele está falando da relação dele entre ele e Deus. Tu me sondas e me conheces. Se você lê o salmo com calma, circula aí todas as vezes que Davi fala a Deus e todas as vezes que ele se coloca no salmo. Você vai ver que isso é constante. Tu e mi. Tu e mi. É um salmo extremamente pessoal. Por que é que isso é importante, irmãos? Porque nós somos resgatados por Deus para termos um relacionamento com Ele. Deus não é uma entidade, uma força cósmica. Deus é uma pessoa. A gente tem, às vezes, dificuldade de entender isso. Quando nós somos redimidos por Deus em Cristo Jesus, Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele. Não um relacionamento teórico, um relacionamento prático, um relacionamento onde a gente aprende quem Ele é pela sua palavra e a gente se aproxima dele como Ele requer. E na vida, nesse relacionamento, a gente vai entendendo, confiando ainda mais, vivendo de tal forma que Ele é glorificado. Apesar de ser o Senhor Todo-Poderoso, transcendente, dono de toda a criação,
Deus, Ele nos ama, se importa conosco. Deus ama Davi. Davi ama a Deus. Deus se revelou a Davi. Por que é que Davi conhece a Deus? Porque Deus, ele decidiu se revelar a Davi. Deus se mostrou a Davi. E quando isso aconteceu, Davi o amou. E Davi provou em quase toda a vida, através das suas atitudes, esse amor. Afinal de contas, no Novo Testamento, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus, ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Ele quer que na tua vida, na tua trajetória de vida, esse relacionamento seja construído. Eu estava ontem lá em casa com Gabi, olhando fotografias. Júlia está com 5 anos, irmãos. E de fato o que todo mundo diz é verdade. Passa rápido. Aproveite cada fase. A gente pegou ontem fotos que fizeram com que os nossos olhos se enchessem, né, de lágrimas. Mas as fotos nos lembram o nosso relacionamento. Hoje, a minha vida com a minha filha é consequência de tudo que foi construído e plantado ao longo desses 5 anos. Assim como o meu relacionamento com minha esposa, assim como o meu relacionamento com a igreja. Dessa forma também é o nosso relacionamento com Deus. Deus um dia, ele decidiu se revelar a nós, e quando ele se revelou a nós, nós nos conhecemos, percebemos o que a Bíblia fala acerca de nós e entendemos que isso é verdade, e confessamos em arrependimento os nossos pecados e recorremos à sua graça nos méritos de Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Ele para vivermos uma vida diferente, uma nova vida. E os irmãos sabem como eu amo as Escrituras e a teologia, mas o conhecimento da Bíblia e o conhecimento da teologia meramente teórico não nos dá um conhecimento correto de Deus. É no conhecimento da teologia e das Escrituras que nós encontramos a maneira correta de nos relacionarmos com Deus. E Deus, ele vai se revelando a nós. A minha intimidade é para todos aqueles que me buscam. Está lá nos Salmos também. Então o Salmo 139, ele já abre dessa forma. Senhor, Davi se direciona a ele, a Deus, o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo, o seu amparador, o seu resgatador, aquele que provê, aquele que o livrou, aquele que o guarda, aquele que dá esperança para o futuro, que resolve os dilemas do presente. Mas os irmãos sabem que todo relacionamento precisa de que nós tenhamos empenho, que nós façamos a nossa parte. Eu quando leio biografias de irmãos nossos no decorrer da história que tiveram seus relacionamentos com Deus, eu suspiro. Eu fico pensando, poxa, como esse homem conhece Deus, como essa mulher conhece Deus, como Deus fez por ele, o quanto de revelação ele não teve. Às vezes eu vejo os crentes, conhecedores da Bíblia, decorando, né, os dogmas, as doutrinas, as confissões, mas com uma dificuldade muito grande de viver um relacionamento sincero com Deus, de entenderem que Deus quer isso para a vida. Davi olha para Deus e, olhando para Deus, ele vai então nos mostrar o conhecimento que ele tinha de Deus. Tu me sondas e me conheces. Davi sabia que ele era um livro aberto para Deus. Se Deus é o Senhor, se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o
o mantenedor de toda a criação, se Ele é o governador da nossa existência, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos conhece por inteiro e não por partes. Ele conhece as camadas mais escondidas do nosso coração. Ele vê por debaixo de todas as nossas máscaras. Ele sabe todos os nossos subterfúgios. Ele desmantela toda a nossa hipocrisia, porque Ele nos conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Como é que Davi sabia isso? Olha, de forma prática. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Quer dizer, irmãos, Deus nos conhece completamente, por dentro, por fora. Na rotina diária, Deus nos conhece. Conhece quando nós estamos ativos ou passivos, trabalhando ou descansando. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração de tal forma que a palavra ainda nem foi formada e Ele já conhece. Lá em Isaías tem um texto maravilhoso que vai dizer assim: antes que clamem responderei, estando ainda falando os ouvirei. Deus dizendo que muitas vezes responde às nossas orações antes delas serem formuladas pela nossa boca, porque Ele sabe. Ele sabe. Quando nós lemos os evangelhos, uma das formas de nós percebermos a divindade de Jesus é que Ele sabia, Ele conhecia o íntimo das pessoas, o que estava acontecendo. Ele sabia ler as intenções das pessoas, as necessidades dela. Deus sabe quem nós somos. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele penetra o nosso pensamento, Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele nos cerca. É impossível enganar a Deus. É impossível mentir para Deus. A gente se esforça muitas vezes para enganar os outros, às vezes até de forma inconsciente, né? A gente vai crescendo e vai vestindo máscaras, ou a gente vai criando personagens que são convenientes às situações da vida. Qual a diferença de uma criança para um adulto? A criança não sabe esconder o que ela pensa. Ela diz na cara. A criança, ela demonstra os seus pecados, ela não sabe enrolar. À medida que envelhecemos, nós vamos aprendendo a enrolar, a omitir, a falar aquilo que o nosso coração não sente, a dizer aquilo que a gente não pensa. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, e os irmãos sabem dessa história, mas eu sempre lembro e acho graça, quando eu fui na casa do presbítero Alci, e eles me chamaram lá para almoçar, e estávamos nós lá à mesa, e a mesa posta, e Sarinha, né, a filha mais velha do presbítero, ela era bem miudinha, bem criancinha mesmo. E Sarinha estava lá paradinha, com os olhos dela pretos, né, arregalados, olhando para mim, assim, nem piscava. E aqui eu olhando assim com o canto do olho, e aquilo foi me incomodando, né, e eu caí na besteira de perguntar, né. Sara, o que foi? E ela fez uma pergunta sincera. Ela era criança, ela não tinha filtros, né? Ela falava o que estava na cabeça e é como a criança faz. Ela olhou para mim e perguntou: pastor, por que o senhor tem um nariz tão grande?
Nossa, irmãos, eu passei assim por um momento de saia justa, de constrangimento, e eu disse o óbvio. Bem, essa resposta eu posso caminhar por dois caminhos, né? Foi Deus que me fez e eu herdei, né? Biologicamente, geneticamente do meu pai. Foi o que eu pude dizer para ela, mas aquilo foi incrível, né? Os pais ficaram constrangidos, foi assim um silêncio na hora e depois a gente começou a rir. Mas é assim. Eu sei quando minhas filhas estão chateadas comigo. Eu sei quando elas não gostam de alguma coisa. Elas não escondem, elas gritam, elas se jogam no chão. Às vezes elas levantam a mão. Quando uma está com raiva da outra, Mariana morde Júlia às vezes. A criança não tem filtro. O adulto ele vai se fechando e colocando estruturas e capas e máscaras de tal forma que muitas vezes a gente não sabe se o que a pessoa está falando é o que ela está pensando, se o que ela está falando é o que ela sente. A gente sabe esconder até as emoções, mas Deus sabe de tudo. É impressionante, né? Como o ser humano, ele, criado à imagem e semelhança de Deus, tem a capacidade de criar máquinas de sondagem, né? Os sonares dos submarinos, as máquinas aí da medicina para escrutarem o nosso corpo, procurando aí as enfermidades, os estudos da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, para entrar nas caixas, né, da nossa mente. Mas por mais que nós tenhamos tecnologia ou conhecimento para tentar sondar algo de nós, nada disso nos conhece por inteiro. Por mais que a gente diga assim, quem melhor me conhece é minha esposa, minhas filhas. A gente sabe que até para a esposa e para os filhos, talvez a gente use máscaras e tenha reservas. Davi ele não vai dar uma aula teórica de teologia sistemática, mas ele vai lembrar que Deus tudo sabe. Deus é onisciente. Você não pode esconder nada de Deus. Você não pode esconder quem você é de Deus. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe a maldade do teu coração, Deus sabe as tuas falsas motivações, Deus conhece a tua corrupção, Deus sabe os teus pecados descobertos e encobertos, Ele sabe o que você faz sozinho ou na companhia dos outros, Ele sabe. Davi, no verso 6, vai dizer assim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Davi se maravilha, entendendo como Deus é grande, como de fato Ele sabe tudo, irmãos. Quando Deus se revela a nós, mostrando o seu ser, os seus atributos, as suas características, o normal é a gente adorá-lo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. O normal é a gente se prostrar diante dele, porque a gente percebe a diferença dele de nós. O normal, irmãos, é a adoração, a celebração, o deleite. Quer dizer, então, que quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu entendo a teologia, isso deveria me levar a ser um adorador melhor. Isso deveria me levar a ter um deleite, um prazer de estar na presença de Deus, de fazer o que lhe apraz, de viver como Ele quer. Isso deveria me dar uma urgência de estar na sua presença. Isso deveria me levar a planejar melhor o meu tempo, a minha vida, para que, de fato, em primeiro lugar, o seu reino esteja na minha vida. Se você tem conhecimento da Bíblia e você conhece a teologia, você sabe as confissões decoradas,
você cita as doutrinas, mas você tem uma vida capenga e não está nem aí para Deus, você não se alegra nele, você não se prostra diante dele, você não administra a sua vida para o louvor da sua glória, tem alguma coisa errada. Tal conhecimento é maravilhoso demais. O conhecimento do perdão de Deus, irmãos, deveria nos levar a uma vida de gratidão. Por que é que nós fazemos o que fazemos para Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por que é que nós vivemos tendo Ele como a primazia da vida? Porque de fato Ele é o primeiro. Ele é o Senhor, Ele é o nosso dono, nosso resgatador. Não haveria vida sem Deus. E Davi se alegra na onisciência de Deus. Versos 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Depois de chegar a Deus, reconhecendo que Deus tudo sabe, tudo conhece, adorá-lo a partir de tal entendimento, que nada pode ser oculto aos olhos de Deus, que Davi, de fato, é transparente para Deus. Davi vai falar que também ninguém pode fugir de Deus. Ele fala da onipresença de Deus, que Deus está sempre presente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está sempre presente. Davi começa a pensar, eu não posso fugir de Deus. Eu não posso escapar de Deus. A conclusão lógica quando eu enxergo Deus é que eu não posso escapar das suas mãos por Ele ser Deus, por Ele ser Senhor. Ele faz uma pergunta retórica. Para onde poderia fugir da tua presença? E aí ele vai citar, né, questões geográficas, alto, baixo. Não dá para fugir. Não dá para se ausentar da presença de Deus. Se Deus é Deus, engana-se quem pode fugir dele. Lembram de Jonas? Caso clássico nas Escrituras. Recebe então o mandamento de Deus para ir a Nínive anunciar o juízo. E aí ele foge da sua responsabilidade, toma um navio para Tarsis, no meio do caminho tem uma tempestade, o barco está quase indo, né, a pino, começa-se a jogar as coisas pesadas para fora para que o barco fique mais leve, está lá Jonas dormindo, o pessoal acha estranho, manda acordá-lo, e Jonas diz, olha, tudo isso está acontecendo por conta do Senhor, o Deus que eu acredito que é o Senhor dos céus e da terra e do mar. O povo fica apavorado. Se é esse Deus que você está falando, você é louco de fugir. Jonas diz, então, olha, vamos resolver o problema? Me jogue para fora do barco que a coisa se resolve porque o problema sou eu. Dá para fugir de Deus? Dá não. Mas é impressionante como a maioria dos nossos dias são dias de fuga de Deus. E eu não digo fuga geográfica. Você não pega seu carro fugindo de Deus. Ou pega o ônibus da linha 243 e foge de Deus. Ou você vai tirar férias para outro lugar do país para fugir de Deus. Você se tranca no quarto para fugir de Deus. Eu não digo isso.
Eu digo que todas as vezes que a gente tem o conhecimento de Deus e a gente não faz aquilo que agrada a Ele, nós estamos fugindo dele. Todas as vezes que nós entendemos quais são as nossas obrigações, todas as vezes que nós percebemos os nossos dons e talentos e não os vivemos, não fazemos o que Deus requer, todas as vezes que o marido não é o cabeça da família, a esposa não é submissa, todas as vezes que o marido não ama a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, deu sua vida por ela, todas as vezes que os filhos não honram seus pais e suas mães, todas as vezes que os pais não cuidam dos seus filhos, todas as vezes que nós vacilamos no cumprimento das Escrituras, nós estamos fugindo de Deus. Porque fugir, não fazer a sua vontade é fugir dele. Quando Adão e Eva pecam e Deus chega, como costume, no fim da tarde no jardim, eles estão escondidos. Deus tudo sabe. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Adão e Eva, cadê vocês? A gente está aqui. Por que vocês estão escondidos? Porque a gente está nu. Como é que vocês sabem que estão nu? Porque a gente comeu do fruto. Por que você comeu do fruto, Adão? Ah, porque tu me deste essa mulher. Eva, por que tu comeu do fruto? Não, porque foi a serpente que me enganou. A gente foge por conta dos nossos pecados. O povo de Israel muitas vezes fugiu de Deus para viver a sua própria vida distante dele. No Novo Testamento nós vemos pessoas fugindo de Deus para viver as suas próprias vidas. É mais urgente o que a gente quer, o que a gente ama, o que a gente deseja, o que a gente acha por prioridade. Mas ninguém pode fugir de Deus. Davi deixa claro isso. Senhor, Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele tudo sabe, tudo conhece. Se Ele é o Senhor, Ele sempre vai estar perto de nós. Ninguém pode fugir de Deus. Davi continua no verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ora, se Davi, olhando para Deus, já tinha percebido a sua onisciência, a sua onipresença, Davi vai adorar a Deus no verso 14 e no verso 17 por conta da sua onipotência. Em algum momento da vida, Davi pensou, na questão do nascimento, da gravidez. Em algum momento da vida dele, ele começou a pensar, poxa, é maravilhoso esse negócio de um homem ter uma relação com a mulher e aí no ventre da mulher, de uma forma escondida, a criança fica lá por 9 meses, os pais ficam querendo ver, talvez criam um rosto fictício na sua mente, ficam tentando, saber se o cabelo vai ser grande, se vai ser pequeno, se vai ser liso, se vai ser enrolado, como é que vai ser o olho, o nariz, se tem todos os dedos, os membros. Davi olha para a sua própria vida e ele percebe que Deus
porque Ele é Deus, o Criador de todas as coisas, Ele se admira. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Davi olha para si e percebe que ele é fruto da soberania e do poder de Deus. Não há outro Davi, ele é Davi. Como ele, não há outro. E ele celebra isso diante de Deus. Ele se alegra, porque esse Deus que tudo sabe e está sempre perto é o Deus que o fez. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Por Deus ser quem é, as suas obras são maravilhosas. Aquelas que estão acima dos céus, aquelas que estão abaixo da terra, aquelas que estão nos mares. As obras de Deus são maravilhosas. Você não é fruto do acaso, você é fruto da vontade de Deus. Talvez você tenha ouvido a vida toda que você era uma pessoa desgraçada. Talvez você tenha sido negligenciado pelos seus pais, deixado pelos seus pais. Talvez você só tenha aprendido o que é sofrimento. Mas Deus te amou. Deus foi atrás de você. Deus te deu novidade de vida em Cristo Jesus. Você é especial. Não porque haja algo especial em você mesmo, mas porque Deus te criou e decidiu te amar. As obras de Deus são maravilhosas. Eu sempre me achei inadequado, irmãos, na minha história de vida. A minha história de vida é meio triste, meio complicada. O meu pai biológico, ele nunca teve interesse, né, de ter um relacionamento comigo. E eu cresci me achando inadequado, me fiz sempre a pergunta o que é que eu tinha de errado, que ele nunca quis saber de mim. Isso me maltratou demais a vida toda. Me maltratava ver os meus colegas com seus pais e eu com aquele vazio. Minha mãe se casou uma segunda vez. Meu padrasto, ele esteve presente, mas ele também nunca assumiu a mim como filho, no sentido estrito da palavra. Quando Deus se revelou a mim e eu me encontrei com Ele na pessoa de Jesus Cristo, eu tive esse vislumbre de Davi. Como Deus é maravilhoso. Como Deus cuidou de mim, como Deus cuida de mim, como Deus me ama. Deus mostra nas Escrituras esse amor de formas tremendas, grandiosas, graciosas. Porque a Escritura é a história da redenção, é a história do amor de Deus por nós, que não merecemos. As Escrituras revelam a graça de Deus. No verso 17, Davi diz assim, diante de tal conhecimento: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Quem me ama, ama os meus mandamentos. Lembra? Amar a Deus sempre é colocado como amar e obedecer aos seus mandamentos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Por mais que Davi meditasse acerca do ser de Deus, ele chega à conclusão óbvia.
de que nossa mente limitada é incapaz de entender tamanha imensidão. Dos versos 1 ao verso 18, a gente percebe que o conhecimento de Deus leva à adoração, o conhecimento de Deus aproxima Davi de Deus. Eu quero estar ao lado desse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, que me conhece, que está sempre presente e que me fez. Eu não sei, irmãos, como depois de conhecer isso alguém pode fugir de Deus ou achar que pode enganá-lo. E aí a gente chega dos versos 19 a 24, mais precisamente dos versos 19 a 22, que é a parte desse salmo que traz estranhamento. Por que é que esse pedaço ele está inserido no meio desse salmo? Alguns estudiosos dizem que foi talvez inserido depois, mas a grande maioria diz que não, que apesar do estranhamento, da quebra, da ruptura que Davi faz, o salmo tem relação com aquilo que foi dito no conteúdo anterior. É bastante forte, a leitura dele incomoda um pouco. Diz assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Quando a gente vai ler os salmos, a gente de vez em quando vai ver um salmo que diz algo semelhante. São as orações imprecatórias, né? O salmista ele se revolta diante do conhecimento que tem gente que se rebela deliberadamente contra Deus, não se submetendo à sua vontade. E aí é importante a gente destacar que Davi não toma para si, não é algo que Davi toma para si. Ele ora a Deus, que Deus ele resolva o problema dos ímpios. Que Deus traga juízo sobre aqueles que são rebeldes, aqueles que vivem uma vida consciente e deliberada de transgressão, aqueles que vivem na sua corrupção. O texto é ainda mais difícil de ler nessa época, porque a gente vive na época do politicamente correto, onde a ética da maioria ela tenta constranger, né, o pensamento cristão. Tem temas hoje que um cristão ele tem que ter cuidado de falar, ou então falando ele sabe que vai ser trucidado. Davi nos lembra que existe o ímpio, aquele que não se curva diante de Deus, aquele que não se dobra a Deus, aquele que vive a sua vida com seus próprios prazeres, vivendo as suas próprias paixões, que o seu Deus é Ele mesmo, ou de fato ele prefere adorar coisas criadas ao invés do próprio Criador. É importante a gente, por exemplo, lembrar de Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, quando Paulo fala acerca dos ímpios. Lá em Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, Paulo vai dizer que esses são indesculpáveis diante de Deus, porque aquilo que se pode conhecer de Deus é revelado na sua criação. Que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Porque estes trocaram a verdade de Deus pela injustiça. Ao invés de dar glória ao Criador, ao Senhor soberano de todas as coisas, eles preferem adorar a si mesmos e a imagens ou a animais ou as coisas criadas. Essa parte do Salmo nos lembra do juízo escatológico de Deus, que assim como Deus ama,
Deus, ele é justo. O mundo pós-moderno, quando fala de Deus, diz, não, Deus é amor. Porque Deus é amor, todas as formas de amar são válidas. A pessoa faz aquilo que está dentro do seu coração, porque Deus é amor. Se Deus é amor, no final ele vai perdoar tudo de todos. E a gente vai aí para uma visão distorcida do amor de Deus e até mesmo da soteriologia, né? Essa parte do texto nos lembra que Deus é amor e que Deus é justiça. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, mas é justiça. No Novo Testamento, a gente vai ver que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. A Bíblia fala que haverá o dia do juízo final, quando Jesus voltará para julgar a todos, separando os redimidos dos rebeldes. Porque aqui isso é uma sequência normal para o Salmo. Porque o conhecimento da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus deve mudar o coração da gente. Porque quando a gente enxerga Deus de forma clara, quando Deus se revela a nós, é inevitável que a gente se enxergue também. Ver a santidade de Deus revela o nosso pecado. Ver como Deus é santo acentua a corrupção do nosso coração. Lembram de Isaías capítulo 6, quando Deus dá aquela revelação de si mesmo a Isaías? Qual é a reação dele? Ai, que coisa maravilhosa, é? Ai, Jesus, que tive um privilégio. Não, primeiro ele se desespera. Ai de mim! Ai de mim que sou pecador e os meus olhos viram o Rei da Glória. Ai de mim que estou no meio de um povo de lábios impuros. O conhecimento de Deus leva à adoração, mas também revela os nossos próprios pecados. E Deus é inimigo do pecado. Deus, ele não é amigo. Deus não é parceiro do pecado. Deus, ele não passa a mão sobre o pecado. A gente vive numa sociedade que não crê mais no pecado e aqueles que creem muitas vezes suavizam o significado e as consequências do pecado. Mas Deus é inimigo do pecado. Deus ama o pecador, mas é inimigo do seu pecado. Davi está dizendo o quê? Traz juízo, Senhor. Traz juízo sobre aquele que desdenha de ti. Traz juízo sobre aquele que zomba da tua santidade. Traz juízo daquele que despreza a tua palavra. Davi não é parceiro desse tipo de gente. Lembra do Salmo 1, o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não se assenta, que não está no meio dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É isso, irmãos. Jesus, ele esteve no meio dos pecadores, mas ele não pecou como eles. Ele não concordou com os seus pecados. A morte de Cristo revela esses dois conhecimentos. O amor maravilhoso de tal maneira e o juízo eterno de Deus. Porque, da mesma forma que ele é a pedra angular sobre a qual os regenerados são construídos, ele é a pedra de tropeço, que muitos tropeçarão e cairão. E aí, nós temos os versos 23 e 24. Ora, se Davi conhece a Deus na sua onisciência, onipresença, onipotência, e ele chega à conclusão que Deus despreza o pecado, que Deus ele aborrece o pecado, que Deus é inimigo do pecado,
que ele quer se abster do pecado, da comunhão do ímpio, ele sabe quem ele é. Ele sabe que o coração humano é enganoso, ele sabe muitas vezes que o nosso coração é o nosso pior inimigo. Talvez você já tenha tido a experiência, você saiu de um culto maravilhoso, Deus falou com você de forma maravilhosa, você ficou pensando ali, tenho que mudar, vou mudar, você entra no seu carro, se a esposa pisa no dedo mindinho, explode. Às vezes você está lá no momento de celebração e sua mente vai pensar no dia de amanhã, ou então no seriado que vai assistir mais tarde. Nosso pensamento, nosso coração é corrupto, irmãos. Nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado, mas lidamos ainda com o pecado do nosso próprio coração. O apóstolo Paulo disse muito bem no Novo Testamento: aquilo que quero fazer não faço, o que não quero faço, miserável homem que sou. Até que ele venha, novamente, nós lutaremos contra essa realidade. E Davi sabia muito bem. Davi queria ter uma vida limpa com Deus, uma vida íntegra diante de Deus, queria manter esse relacionamento. Só há uma forma de manter relacionamento com Deus, é vivendo da forma que lhe agrada. Só há uma forma de ter relacionamento com Deus, buscando-o da forma correta. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se você lê o comentário de Calvino para esse salmo, Calvino fica espantado com tal declaração. É possível, por acaso, alguém pedir um negócio desse? É um louco! Pedir que Deus sonde? Mas nós devemos fazer isso, irmãos, porque quando Deus faz isso, é a graça dele, acentua o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e a nossa incapacidade de fazer o que ele quer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sem Deus, irmãos, é impossível viver da forma que agrada a Ele. Você não pode viver, não pode agradar a Deus com o seu conhecimento ou com as suas próprias forças. Sem Deus não há possibilidade de agradá-lo. Sem Cristo não há possibilidade de agradá-lo. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de agradá-lo. Sem o conhecimento das Escrituras não há possibilidade de agradá-lo. Davi, nos versos 23 e 24, mostra que nós devemos ter um autoexame, humildade e, ao mesmo tempo, perceber que transgressão é ofensa, rebeldia é ofensa, que pecado é ofensa. A gente deve pedir ao pastor, ao Supremo Pastor que dirige as nossas vidas pelo caminho da justiça, pelo caminho eterno. Afinal de contas, Ele sabe quem nós somos. Ele é sempre presente. Ele nos criou. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Amém? Queridos irmãos, algumas coisas então que nós chegamos à conclusão no estudo do Salmo 139 que devemos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, Deus revelar quem Ele é para nós é uma bênção a se valorizar. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Deus se revela para nós por meio da sua própria criação. Deus se revelou a nós por meio da sua palavra. Deus se revelou a nós por meio do seu Filho. Deus se revela a nós por meio da nossa própria consciência. Nós devemos louvar a Deus pelo fato dele se mostrar a nós, porque por conta dos nossos pecados seria impossível nós percebermos a Deus da forma correta. Seria impossível entender corretamente a sua revelação. Mas Deus é tão bondoso,
tão maravilhoso que você pode conhecê-lo e adorá-lo, reconhecendo seus atributos por meio da própria criação. Quem nunca se maravilhou olhando para o céu, para o mar, para os animais, para as plantas, para o ultrassom, e louvou e adorou a Deus, ao Deus Criador. A criação, ela aponta para a grandeza do seu próprio Criador. A criação não é um fim em si mesmo. Eu não adoro a criação. A criação, ela enche os meus olhos, ela enche o meu coração para uma adoração sincera ao Criador. Deus se revelou a Davi. Era impossível Davi saber quem Deus é ou se relacionar com ele sem que Deus tivesse decidido se revelar. E Deus está fazendo isso com você, irmão. Todos os dias Deus está se revelando a você pela criação, pela palavra, por meio de Cristo da consciência. Deus está mostrando a você quem Ele é, e mostrando a você quem Ele é, Ele está levando você a adorá-lo, a reconhecê-lo, a se submeter a Ele. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é exatamente isso. Deus se revela a nós, nos conduz a dois estados. Um estado de adoração. Davi aí se maravilha diante de Deus algumas vezes no Salmo 139. Adoramos a Deus por quem Ele é, não apenas por aquilo que Ele faz. A teologia da prosperidade olha para Deus por aquilo que Deus dá, né? A gente adora a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus, porque Deus se revela a nós. Mas o conhecimento de Deus também deve trazer perturbação. Ora, se eu entendo que é santidade e pecado, irmão, eu tenho que ficar perturbado, entendendo que Deus, Ele requer de mim uma vida íntegra, santa, justa, condizente com a novidade de vida que Ele me deu em Cristo Jesus. Por enxergar quem de fato nós somos. Nós somos pecadores. Nós colocamos máscaras. Nós vivemos uma vida hipócrita. Devemos ficar perturbados quando nós enxergamos o que evitamos constantemente ver e o que nós negamos muitas vezes. Enxergar a Deus a partir de quando Ele mesmo se revela a nós, quebra, destrói a ilusão de quem nós somos. Júlia tem 5 anos. De vez em quando eu fico feliz que ela me chama de herói, de forte. Mas Júlia já está começando a entender que isso é um mito. Que eu sou cheio de falhas, de erros, de pecados. Porque muitas vezes eu perco a paciência fácil, ou às vezes eu sou tentado a exceder na reclamação, porque muitas vezes eu estou tão cansado que não dou a ela a qualidade que ela merece. Minha filha está começando a perceber quem eu sou. Não apenas as minhas virtudes, mas também os meus defeitos. Enxergar quem Deus é deve nos perturbar nesse sentido. Deus sabe quem nós somos. Deus, Ele sabe, Ele destrói a ilusão que nós montamos de nós mesmos. Talvez você seja isso, uma ilusão. Uma miragem, um personagem. Isso deve te entristecer. Conhecer a Deus deveria te entristecer por viver uma vida assim e te motivar a viver uma vida diferente. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto
é que ver o Deus que se revela muda as nossas vidas. Quando nós então temos um encontro com esse Deus que se revela, nada mais é da mesma forma. Ele redefine todos os parâmetros. Ele muda a forma que nós enxergamos e entendemos a realidade e a vida. Ele muda a nossa cosmovisão. Essa vida de faz de conta que a sociedade vive, o véu cai. A forma como nós interpretamos a realidade da vida, a brevidade da vida, a morte, a verdade, a mentira, a justiça, a injustiça, tudo isso muda. A forma como nós nos comportamos como homem, marido, trabalhador, patrão, tudo muda. A forma como nós lidamos com o dinheiro, com o sexo oposto, com a nossa sexualidade, tudo muda. Tudo muda nas nossas vidas a partir do momento em que Deus se torna o nosso Deus, que Ele se revela a nós. Tudo muda. Viver da mesma forma tem alguma coisa errada. Viver da maneira que o mundo prega a realidade tem alguma coisa errada. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus saber quem eu sou me tira todas as minhas falsas tentativas de viver uma vida hipócrita ou fugir de sua santa presença. Se você tem tentado viver uma vida hipócrita, pode ter certeza que Deus ele vai quebrar a sua máscara. Você pode até manter para os outros, para Deus não. Deus saber quem eu sou me tira todas as minhas falsas tentativas de viver uma vida hipócrita ou fugir da sua santa presença. Ninguém omite quem é de Deus. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que o Salmo 139 revela graça. A graça do Deus Criador, que é Senhor, e mesmo sabendo quem eu sou, me amou apesar de quem eu sou. Mesmo sabendo quem eu sou, me amou apesar de quem eu sou. Se você duvida que Deus te ama, Deus, ele mostra isso também no Salmo 139. A sexta coisa que eu aprendo nesse texto é que o Salmo 139, ele mostra que o Altíssimo é sempre presente, sempre, no nascer e no morrer, nas conquistas e nas frustrações, nas alegrias e nas tristezas, quando ganhamos ou quando perdemos, nas muitas falas da vida ou no silêncio, quando nós estamos no meio das multidões ou isolados na solidão. Na vida, ele é o único caminho, sempre presente, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Deus está com você. Se você está trabalhando, Deus está com você. Se você está em casa, Deus está com você. Se você está tomando uma condução agora, Deus está com você. Se você chorou de madrugada, Deus esteve com você. Se você sorriu com os seus durante o dia, Deus estava com você. Se você está com a tristeza da incerteza, Deus está com você. Deus é sempre presente. A sétima coisa que eu aprendo nesse salmo é que o Salmo 139 mostra que só há um padrão a ser seguido. E é aquele que Deus é o padrão da sua integridade, da sua santidade. Aqueles versículos que incomodam devem nos constranger essa realidade. Só há um padrão,
e que Deus há de julgar. O amor de Deus há de julgar toda impiedade e injustiça dos homens que trocaram a verdade de Deus pela injustiça. A oitava coisa que eu aprendo nesse texto é que o Salmo 139 deve me conduzir a ter um zelo pela santidade de Deus, a enxergar que a rebelião contra Deus é algo abominável, odiável e fugaz. O ímpio pode espernear a vida toda, pode fugir a vida toda, pode se enganar a vida toda, mas no fim ele vai dobrar o seu joelho, vai reconhecer que Deus é Deus, apesar de ser um tempo que não há mais volta. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O ímpio pode se levantar contra Deus, perseguir os seus, maltratar os seus, negar os conceitos revelados na Escritura. Ele pode rasgar a Bíblia, trucidar a Bíblia, proibir culto. Ele pode fazer o que quiser, mas não vai fugir da realidade do julgamento se não tiver Cristo. O Salmo 139 deve me fazer rever o meu entendimento da santidade de Deus. Se Deus abomina o pecado, por que é que eu cultivo o pecado? Se Deus abomina a rebelião, por que é que eu me rebelo contra Ele quando peco? Por que é que eu busco outros amores ao invés do amor a Deus? A nona coisa que eu aprendo com esse salmo é que o Salmo 139 me ensina que sem um autoexame constante e sincero, sem a ajuda de Deus e da sua palavra, podemos viver uma vida de auto-engano, de pecado velado, de transgressão omitida, de rebeldia encoberta com capa de santidade. Tem muita gente que vive uma vida de legalismo como semelhante aos fariseus, que foram chamados de hipócritas. Tem muita gente que se preocupa com o exterior. Fora está tudo bonito, dentro é um sepulcro caiado. Salmo 139 deve me levar à humildade de um autoexame, de avaliar as minhas motivações, de perceber que sem a ajuda de Deus eu não consigo servir como Ele quer. Sem o conhecimento das Escrituras eu vou fazer o que dá na minha cabeça. A 10ª coisa que eu aprendo com esse salmo é que o Salmo 139 me mostra que devemos parar de fugir, de mentir, de nos enganarmos. E sermos corajosos e humildes para dizermos: se há em mim algum caminho mau, ajuda-me para que eu veja e guia-me pelo caminho eterno. Pare de fugir, pare de se enganar, pare de mentir para você mesmo. Pare de tentar enganar a Deus. Pare de tentar enganar os outros. Irmãos, esse isolamento é fruto da soberania de Deus. O Deus soberano está conduzindo a história. O Deus soberano está permitindo que a gente fique nas nossas casas. O Deus soberano quer trabalhar nos nossos corações, em nós individualmente, nas nossas famílias e na nossa igreja local. Não perca tempo, irmãos, com coisas que não valem a pena. Não queira se enganar. Talvez você seja um daqueles que sempre disse assim: eu não mantenho minha devocional por falta de tempo, eu não dedico mais aos meus filhos por falta de tempo, eu não me dedico mais à minha esposa por falta de tempo, e agora você tem tempo. E seus filhos estão sendo negligenciados, a sua esposa está sendo esquecida e Deus está sendo deixado de lado. Talvez você está tão ligado nas questões políticas, econômicas, existenciais, que você está perdendo a oportunidade de se entregar a Deus.
de reconhecer os seus erros, de se consertar com sua família, de assumir seus erros com a sua esposa, com seus filhos. Você tem tempo agora para conversar com sua esposa. Admita seus erros. Eu sei que é difícil, mas é libertador. Você tem tempo para conversar com seu marido. Você tem tempo para se consertar com seus filhos. Você tem tempo para se debruçar na palavra, para suspirar, para encontrar nela o deleite, o prazer em Deus. Mas parece que quando abre a Bíblia, dá um comichão, 5 minutos de leitura e você acha que já fez demais. Faz uma oração decorada, mecânica, religiosa. Não se quebranta, não tem prazer, não consegue chorar na presença de Deus. Irmãos, essa é uma grande oportunidade que nós estamos recebendo de Deus. É a oportunidade que nós temos de aquietar os nossos corações. É a oportunidade que nós temos de perceber que de fato Ele é o Deus que provê, que cuida de nós, que faz coisas maravilhosas ou usa as pessoas do dia a dia de forma maravilhosa para nos auxiliar. Ele está querendo quebrar o nosso orgulho e nos convida à dependência. Ele está querendo reorganizar o seu casamento, a sua comunhão com seus filhos. Ele está querendo que você perceba que os projetos humanos, eles são falhos. Todo o planejamento que fizemos no final do ano passado foi por água abaixo. Você já notou? Tudo mudou. Nós temos que refazer os planos. Nós temos que entender que quem manda na história é Deus. Quem governa a nossa vida é Deus. É uma grande oportunidade de mudar. Mas só dá para mudar reconhecendo quem é Deus. Só dá para mudar abrindo mão dos pecados. Só dá para mudar olhando no espelho, se confrontando com a realidade. A realidade de quem você é. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha oração, irmão, é que passado esse período, a gente perceba que nós aproveitamos e não desperdiçamos. E glorifiquemos a Deus pelo trabalho da sua graça nos nossos corações, nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, na vida de nossa igreja. Que Deus te abençoe.